canal do Léo da área, estou aqui com mais um vídeo para vocês e hoje irei trazer uma brincadeira barra conteúdo. Trago para vocês, já que é ano de Copa do Mundo, o que eu vou trazer para vocês é Copa do Mundo e Geografia. Como assim? Eu baixei um aplicativo no meu celular e estava pensando o que trazia para os meus telespectadores, né, as pessoas que gostam do meu conteúdo. E pensei no seguinte, e também é uma forma também de atrair pessoas para o meu canal. Pensei o seguinte, que tal fazer uma Copa do Mundo com coisas de geografia, coisas relacionadas à sala de aula. Então o que eu trouxe para vocês hoje é o seguinte, e se a Copa do Mundo olhasse mais pelo PIB das nações? Então o que eu fiz? Eu criei algumas regras, certo? E analisei o PIB de cada país, de cada potência. Então eu baixei o aplicativo, dei uma olhadinha na internet através do site, do site do banco do FMI, Fundo Monetário Internacional, né? Que é o órgão que vai ali analisar e também é um fundo de dinheiro de empréstimos para nações. E ele analisou, avaliou no ano 2020 e percebeu que analisou os principais PIBs mundiais, certo? Então peguei cada PIB de cada país participante da Copa, também da repescagem. O vídeo está sendo gravado antes da repescagem, você pode estar assistindo depois que essas repescagens já estejam definidas. Então o que eu peguei foi baseado no seguinte critério: PIB. Primeiramente, o que é o PIB? PIB é Produto Interno Bruto. Produto Interno Bruto é toda a riqueza gerada de uma nação, certo? Avaliada ali ao longo do ano, aqui eu avaliei ao longo do ano, tá certo? E esse PIB, ele vai analisar basicamente o que foi gerado da sua nação, certo? Para você pode já estar pensando, então já sei quem vai ganhar, se é os Estados Unidos. Pô, vamos ver como se deu todo o andamento. Então eu tirei o print, né, de todas as fases, dos grupos e tudo mais, e a partir de agora você vai estar analisando aí como se deu. Vou dizer as regras que eu fiz essa simulação. Eu usei os seguintes critérios. Primeiro, eu olhei o ranking, não o valor, certo? E a partir do ranking eu segui os seguintes critérios. Primeiro, na primeira fase, na fase de grupo, se o país tiver menos de 10 posições entre o outro, ou seja, a distância de um país para o outro no ranking do PIB estiver menos de 10 posições, eu consideraria um empate. Se a distância for muito grande, eu considero goleada. Se a distância for muito curta, não sendo 10, obviamente, a distância, eu consideraria um jogo apertado. Então ficou esse seguinte critério. Já na fase de oitavas de final, eu não usei esse critério, eu usei só ganhando ou perdendo. Nas quartas de final, eu diminui para 5 posições, ou seja, os países que ficaram entre 5 posições, eles tinham um empate, mas na disputa de pênalti o melhor posicionado no PIB ganharia. Semifinal 3 e final eu não coloquei critério, tá certo? Vamos lá pro canal, já tá o vídeo para o vídeo não ficar longo. Então no grupo A nós temos Holanda, né? Nós temos no grupo Holanda, Catar, Equador e Senegal. Já tô falando no ranking, a ordem dos classificados, certo? A ordem final. Então no grupo A nós tivemos os seguintes resultados, olha. Catar e Equador 3-3, Holanda e Senegal 5-0 para Holanda, Holanda goleou. Holanda e Equador 3-0, Catar e Senegal 4-1, Holanda e Catar 3-1 e Equador e Senegal 2-0. Uma surpresa aí, o Catar, que é conhecido como um país super desenvolvido, rico e tudo mais, não tem um PIB tão elevado, né? Vale ressaltar que é super dependente dos milionários aquele país, então a riqueza é basicamente dependente do petróleo, de alumínio e de outros minérios que são extraídos na região. Então aí o Catar vai ficar em segundo lugar, empatado com o Equador. Olha, empatado com o Equador, mas o Catar melhor posicionado se classificou. Então Holanda em primeiro, Catar em segundo. No grupo B nós temos Estados Unidos, Irã, Inglaterra e Escócia. A Escócia passando na fase da repescagem, certo? Aí vamos lá, uma particularidade. No PIB estava avaliado o Reino Unido, então a Escócia faz parte do Reino Unido. Então eu usei o seguinte critério: Inglaterra e Escócia, mesmo ranking, só que no critério de desempate a Inglaterra seria superior à Escócia.
Então ficou o seguinte: no primeiro jogo, Inglaterra ganharia do Irã por 2-1. O segundo jogo, Estados Unidos empataria com a Escócia. Terceiro jogo, Inglaterra empataria com os Estados Unidos. Depois, Escócia ganharia do Irã por 1-0. O Irã perderia para os Estados Unidos 2-0. E a Escócia empataria com a Inglaterra 0-0. Ficou a seguinte critério, então, olha: Estados Unidos em primeiro, Inglaterra em segundo, Escócia em terceiro, todos com 5 pontos. E a lanterninha, Irã, passando, então, Estados Unidos e Inglaterra. No grupo C, nós tínhamos Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia. Argentina e Arábia Saudita empataria 2-2, México e Polônia empataria 3-3. Esse grupo foi bem curioso, certo? O PIB desses países eram muito parecidos. Então todos empataram. Argentina e México empatou, Polônia e Arábia Saudita empatou, Arábia Saudita e México empata e Polônia e Argentina empata. A classificação final ficou a seguinte: México em primeiro, Arábia Saudita em segundo, Polônia em terceiro, Argentina em quarto. Curiosidade, todos com 3 pontos. A Argentina seria o lanterna se fosse o critério PIB. No grupo D, nós temos Dinamarca, Tunísia, França e Austrália. A Austrália passaria na repescagem. Primeiro jogo, Dinamarca 3-0 na Tunísia, França 1-1 na Austrália. França, na segunda rodada, França 2-0 na Dinamarca, Tunísia perderia para a Austrália por 4-1. Depois nós teremos Tunísia e França, França ganhando de 5-0. E Austrália 2, Dinamarca 0. A classificação ficaria França com 7 em primeiro lugar classificada, Austrália com 7 em segundo lugar classificada, Dinamarca 3 e Tunísia zerada, né? Aí França e Austrália passando. No grupo E, nós teríamos o seguinte: Alemanha, Japão, Espanha e Nova Zelândia. Nova Zelândia passando também na repescagem. Alemanha e Japão empataria 0-0. Espanha e Nova Zelândia 3-0 para a Espanha. Aí na segunda rodada, Espanha e Alemanha, jogo duro 1-1. Japão 5-0 na Nova Zelândia. Aí na última rodada nós teríamos Nova Zelândia e Alemanha, 4-0 a Alemanha. E Japão e Espanha, aí a Espanha perderia a vaga na última rodada para o Japão, 1-0. Um dos grupos aí mais, os PIBs mais elevados aí. Um grupo seria, olhando para o PIB, o grupo da morte, juntamente com o grupo B, o grupo dos Estados Unidos e Inglaterra. No grupo E, a classificação final ficaria a seguinte: Japão em primeiro, Alemanha em segundo, Espanha em terceiro e Nova Zelândia em quarto. No grupo F, nós teríamos Marrocos, Croácia, Bélgica e Canadá. E aí, algumas surpresas, olha. Marrocos ganharia de 2-1 da Croácia. Um país africano aí se dando bem com um país europeu. O PIB do país africano. Bélgica perderia para o Canadá 1-0. Depois, Croácia na segunda rodada. A Croácia perderia de novo para o Canadá 3-0. E a Bélgica ganharia do Marrocos 2-0. A última rodada, Canadá consolidaria os 9 pontos, ganhando do Marrocos 3-0. E a Croácia iria ser eliminada com nenhum ponto, pois perderia para a Bélgica por 3-0. A classificação final ficaria Canadá em primeiro com 9 pontos, Bélgica em segundo com 6, Marrocos em terceiro com 3 e Croácia a lanterna com 0 pontos. No grupo G, o grupo do Brasil, nós temos Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. Olha aí o grupo do Brasil. Será que o PIB do Brasil é elevado? Se daria bem? Então vamos lá. O Brasil ganharia o primeiro jogo da Sérvia, 4-1. Então você sabe que o PIB do Brasil é bem maior que o da Sérvia, lembrando esses critérios que eu usei de goleada. Depois nós teríamos Suíça 3, Camarões 0. Aí depois, jogo duro, Brasil 1, Suíça 1. Olha aí, PIB do Brasil e Suíça são semelhantes. Já adianto, o PIB brasileiro é maior que o suíço. Camarões perderia para a Sérvia 1-0. Olha aí, jogo duro, então PIB próximo. Camarões 0, Brasil 4 na última rodada, Brasil se consolidando. E Sérvia 0, Suíça 3, como ficaria o grupo. Lembraria muito o grupo 2018 no futebol real, né? Brasil em primeiro com 7, Suíça em segundo com 7, Sérvia em terceiro com 3 e lanterna Camarões 0. No último grupo, grupo H, nós teríamos Portugal, Gana, Uruguai e Coreia. Portugal ganharia de Gana 2-0,
e Uruguai perderia para a Coreia 4-0, goleada. Segunda rodada, Portugal ganharia do Uruguai 2-0 e a Coreia ganharia de Gana 4-0. Última rodada, Coreia 9 pontos, né? Ganharia de Portugal e Gana e Uruguai empataria 0-0. Olha aí como ficaria a classificação do grupo H. Coreia em primeiro, Portugal em segundo, Gana em terceiro e Uruguai em quarto. Terminando a fase de grupo, vamos para as oitavas de final. As oitavas de final ficaria da seguinte maneira. Os jogos seriam Holanda e Inglaterra, México e Austrália, Estados Unidos e Catar, França e Arábia Saudita, Japão e Bélgica, Brasil e Portugal, Canadá e Alemanha e Coreia e Suíça. Vamos ver quem vai passar para as quartas de final, certo? Holanda perderia para a Inglaterra por 2-1, jogo duríssimo, além do PIB, né? Da brincadeira do PIB. O México também, jogo duro, perderia para a Austrália por 1-0. Estados Unidos passaria fácil pelo Catar, 3-0. França, jogo duro com a Arábia Saudita, 2-1. Japão ganharia sem sustos da Bélgica 2-0. Mesma coisa do Brasil, ganharia de Portugal 2-0. Canadá, jogo duríssimo, muito próximos PIBs. Canadá perderia por 3-2 da Alemanha e a Coreia ganharia da Suíça, também jogo duro ali, por 2-1. Passando para a quarta de final, os confrontos seriam os seguintes. Inglaterra e Austrália, Brasil e Japão, Estados Unidos e França e Alemanha e Coreia. Curiosidades, né? A gente já observa aqui, por exemplo, que a Inglaterra, Brasil, França e Alemanha são potências na economia, no PIB, né? Mas também no futebol, porque aí são prováveis países que chegam também nas quartas de final em uma Copa do Mundo. As surpresas no futebol, não no PIB, seria Austrália, Japão, Estados Unidos e Coreia, né? Lembrando que Estados Unidos e Coreia já participou de uma semifinal. Da Copa da Coreia 2002, os Estados Unidos chegou em uma oitava de final e Coreia também chegou numa semifinal lá em 2002, perdendo para a Alemanha, justamente o que vai acontecer aqui. Das quartas de final, a Inglaterra ganharia 2-0 da Austrália, sem sustos. Jogo apertadíssimo. Olha o PIB brasileiro dando trabalho para o Japão. O Japão, infelizmente, tiraria o nosso país. Brasil eliminado nas quartas de final. Estados Unidos ganharia da França, jogo duríssimo também, 2-1. E a Alemanha ganharia da Coreia por 3-2. Chegamos à semifinal. Semifinal nós teríamos Inglaterra e Japão, Estados Unidos e Alemanha. Inglaterra perderia nos pênaltis para o Japão. PIB muito próximo ali, deu Japão nos pênaltis 4-3, jogo 2-2. Os Estados Unidos ganharia no sufoco da Alemanha 2-0. E assim ficaria a grande final. Disputa terceiro lugar. A Alemanha, né, ganharia da Inglaterra no terceiro lugar. E a grande final, os Estados Unidos, um jogo duríssimo, ganharia do Japão por 2-1. Classificação final seria essa: Estados Unidos em primeiro, Japão em segundo, Alemanha em terceiro. Como se dá o PIB de fato? Primeiro lugar para os Estados Unidos, segundo lugar Japão, terceiro lugar Alemanha. Lembrando que quando você olha o PIB, coloca também a União Europeia como sendo a segunda colocada. Mas aqui nós olhamos países, não blocos econômicos. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do canal. Deem sugestões, né? Eu vou continuar com essa minha série de relacionar a Copa do Mundo de Geografia. Vou fazer de população, de densidade demográfica, de renda per capita, de outros fatores aí. E também até de futebol, né? Por exemplo, eu estava pensando em olhar, por exemplo, esquadrões mais valiosos. Então eu vou tentar buscar aqui em alguns sites, Transfermarkt, para ver qual seria o campeão aí por elencos mais... seleções que têm os elencos mais caros.
Também vou falar sobre as marcas de cada país, quais são as mais famosas, e aí olharia o seu valor agregado. Então aí também vou olhar personalidades, as pessoas mais ricas também fazer essa brincadeira da Copa do Mundo, olhando a porcentagem em valor financeiro, beleza? Compartilhe esse canal se você gostou, compartilhe, divulgue, me ajude. Se você quiser fazer esse canal crescer, vamos compartilhar aí com todo mundo, beleza? Se quiser me seguir no Instagram, tem aqui embaixo o meu Instagram, beleza? Até a próxima aí, fui, valeu galera!